Afinal, fileto premium vale ou não vale a pena? Bora desenrolar? Oi, eu sou a Ju, da De Quem Fez, e esse é o Desenrolando, o primeiro quadro aqui na De Quem Fez, em que a gente vai testar fios e eu vou contar pra vocês a minha experiência com esses fios e com a ajuda de vocês lá no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas e a gente definiu alguns critérios a serem avaliados aqui. Achei que assim faria mais sentido do que só dar uma nota, que a ideia com esse quadro é te ajudar a definir se aquele fio vai ser uma boa decisão de compra. Afinal, a gente não quer gastar dinheiro à toa, não é mesmo? Então, eu sempre digo para vocês que o mais importante dos fios, principalmente fio de malha, é a gente entender para que tipo de peça ele vai funcionar bem. Então, eu sempre falo para vocês que não existe o melhor fio do mundo, a melhor marca. Eu não acredito nisso. Eu acho que o que é importante é relacionamento com o fio. Então, a gente só consegue isso a partir da experiência com eles e de teste. Eu vou adiantar um pouquinho o caminho para vocês e vou testar antes esses fios desejo que a gente fica querendo aí, que aparecem no mercado, e vou contar para vocês o que é que eu achei deles. Então, como eu disse, pedi essa ajuda para vocês lá no Instagram e pedi para vocês me dizerem que critérios vocês queriam que eu avaliasse nesses vídeos. Vou pegar minha colinha aqui e vou dizer para vocês quais foram os critérios que eu escolhi, que eu achei que seriam os mais interessantes para sempre avaliar aqui com vocês, tá? Então, os critérios são espessura, vou sempre dizer qual é a espessura desse fio para vocês, elasticidade do fio, vou mostrar para vocês a elasticidade, deixando muito claro que não é porque um fio é super elástico que ele é maravilhoso e não é porque um fio é seco que ele é horrível, não, tá? A gente tem que aprender a entender como é que a gente precisa que a elasticidade seja para o fio se comportar de tal forma, para fazer tal peça, enfim. Terceiro critério, acabamento do fio. O que isso quer dizer? Como é que fica o fio naquele corte dele, sabe? Se desfia muito, enfim, vocês vão entender. Comportamento. O que isso quer dizer? Comportamento do fio. Como é que esse fio se comporta em várias peças. Então, eu nunca vou mostrar um fio para vocês que eu não tenha testado de várias formas diferentes, com várias agulhas, que eu tenha feito vários trabalhos com ele. Então, comportamento, vou mostrar para vocês. Sempre vou mostrar peças que eu fiz com esse fio, que nos leva ao quinto, 1, 2, 3, 4, 5, ao quinto critério, que é rendimento. Vocês querem saber quanto que esse fio rende? Então, vou mostrar todas as peças que eu consegui fazer com aquele rolo. Então, nunca vou mostrar para vocês um rolo que eu não tenha usado até o final, para saber quanto de fato ele rende. E o último critério, que eu acho que é o mais importante, é o custo-benefício, que, claro, só dá para definir depois desses outros critérios todos. Então, custo-benefício, claro que eu vou falar para vocês qual é o preço médio desse fio, onde comprar, onde encontrar, vou falar da marca e também pretendo falar que agulha que eu acho que funciona melhor com esse fio para determinadas coisas, tá bom? Combinado? Sem mais delongas, vamos para a resenha de hoje. O fio que a gente vai conhecer hoje e avaliar é o Fileto Premium Tie-Dye da linha Summer 2020. Eu não tô com um rolo mais aqui porque eu usei ele inteiro para gravar esse vídeo e não deu tempo de comprar outro. Mas tirei uma foto para mostrar para vocês verem a carinha dele. Vou colocar aqui. E esse fio é um fio premium, um fio de malha de uma marca carioca, a Fileto. E ele só confecciona um fio de malha premium. Para quem não sabe, fio de malha pode ser tanto residual quanto premium. O residual, ele é produto dos resíduos têxteis, né? As fábricas, as indústrias pegam as sobras da indústria têxtil, reciclam e transformam em fio. Por isso, o fio de malha residual não tem nenhum tipo de padronização, nem de cor, nem de espessura, nem de tipo de tecido, enfim. Mas com a popularização do crochê, algumas marcas apareceram aí produzindo, confeccionando fios de malha específica, pensando já nas artes manuais, pensando na gente e tentando cobrir de alguma forma alguns buracos que o fio de malha residual deixa. Então essa coisa de não ter uma padronização, de você não saber se vai achar a mesma cor de novo, enfim, eles vieram para tentar dar uma elevada de nível nessa questão.
Claro que isso implica também no preço, enfim, várias questões. E a Fileto é uma marca de fio de malha premium. A maioria dos fios deles, se eu não me engano, é de poliéster. Isso é bacana do fio de malha premium, que a gente consegue saber exatamente a composição do tecido. Então, já adianto para vocês, estou aqui com o rótulo do tie-dye, ó, Fileto. E atrás vem a linhazinha. Lá vai a blogueira. Tem que aprender ainda a fazer essas coisas de blogueira, gente. Vem aqui o adesivinho dizendo. Ele é um fio 100% poliéster. Ele tem 135 metros. Geralmente fio de malha residual ele tem 140 metros o rolo. Então ele é um rolo bem compacto e por ele ser de poliéster ele acaba sendo mais leve. Então isso é bacana, você já saber qual é a composição daquele fio, porque fios de malha premium eles geralmente tendem a ser mais delicados mesmo. Antes que você corra lá no Instagram da Fileto querendo pedir no direct fio, já preciso avisar que essa é uma marca que é uma confecção de fios que revende para os armarinhos e lojas, enfim, que vão vender para o consumidor final. Então, se você quiser saber aonde achar os fios dessa marca, é só ir lá no Instagram da marca, que nos destaques, sabe, ali do perfil, eles têm um destaque dizendo onde é que você consegue encontrar, que armarinhos, que lojas vendem, tá? Então, essa coleção é uma coleção específica, limitada, dessa marca. Eles têm, se eu não me engano, quase 30 cores fixas, algo assim. E eles também têm algumas coleções sazonais. Então tem uma coleção de inverno que tem uma textura toda diferente. Tem outra coleção que é de umas cores meio mescladas. E tem essa que é a linha Summer, que são esses coloridinhos. Eu vou colocar a foto aqui também dos fios da coleção. São 3 cores e eles tiveram também uma quarta. As 3 cores são a roxinha, que chama Aurora Boreal, a verde, que chama Jardins, e uma amarelo meio laranja, assim, que chama Pôr do Sol. E a quarta, que fez muito sucesso, vocês já devem ter visto por aí, que é a Arco-Íris, que é um todo coloridão, assim. Qual que é a minha história com esse fio? Eu sempre faço fotos comemorativas lá no Instagram, quando a gente alcança determinado número de pessoas seguindo a gente, porque é a minha forma também de agradecer. E aí, para nossa foto de 15 mil seguidores lá no Instagram, uma de vocês me deu a ideia de fazer o símbolo do Instagram de crochê. E eu amei essa ideia e falei, cara, preciso catar um fio que esteja à altura disso. Porque se você já reparou, o símbolo do Instagram, ele é meio mesclado, assim, coloridão. E eu queria uma coisa assim pro fio, eu não queria um fio liso, sabe? Foi aí que eu lembrei que eu tinha visto um fio assim num armarinho aqui na minha cidade. Eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro. E eu falei, cara, eu vou atrás desse fio. Só que estamos em época de pandemia, então foi tudo online. E aí não tinha mais, tinha esgotado, tava pra chegar, mas eu queria fazer a foto. Acabei achando no outro armarinho aqui na minha cidade, justamente porque eu procurei lá no Instagram da marca. E achei o fio. Esse fio, gente, vou mostrar pra vocês o resultado final do Instagramzinho de crochê. Fiz ele todo com fio e com esses detalhes aqui em branco mesmo. E essa foi a primeira peça que eu fiz com esse fio. Eu falei, já que eu comprei, vou testar de outras formas. E aí também surgiu a ideia para esse quadro. Então a primeira coisa que eu fiz foi esse Instagramzinho aqui de crochê dessa cor. Cara, eu amei essa cor, assim, sinceramente. Vou mostrar no cesto que eu acho que dá pra visualizar melhor. Ele é todo coloridão, tipo assim, tie-dye tá super em alta agora, vocês sabem. Então tem esse rosa meio roxo aqui. Fio apresentado pra vocês, vamos começar agora a falar dos critérios que a gente vai avaliar. O primeiro critério é espessura. Na embalagem dele não vem dizendo qual é a espessura do fio, mas eu medi, peguei uma régua aqui e medi pra gente. Ele é um fio que tem 2,5 cm de espessura. Olha só, vou colocar aqui pra vocês. Ele tem 2,5 cm mais ou menos de espessura. É um fio com espessura constante, super constante, ele não é irregular, isso é bacana. E como eu falei, ele é um fio muito leve e macio. Então, cara, ele é bem gostosinho de trabalhar, viu? Ele é muito macio. E aí,
diferença dele ser muito leve, a gente também tem que tomar alguns cuidados. Você não pode querer trabalhar com ele de uma forma bruta. Então, assim, puxar muito, essas coisas vai acabar esgarçando um pouco ele, porque a gente entra no segundo critério, que é elasticidade. Ele é um fio bem elástico. Eu separei um pedacinho aqui pra mostrar. Ele é um fio bem elástico. Ó, ele tem uma elasticidade bem boa. Mas eu tenho a impressão que se a gente usar aquelas agulhas... Tem umas agulhas de crochê, principalmente, que tem uma pontinha do gancho bem afiadinha. Então toma cuidado, porque com certeza vai rasgar. Porque ele é um fio bem fininho. Tá vendo? Dá até pra ver a porosidade do tecido. Tá vendo? Então toma cuidado com isso. Mas ele não é aquele fio super frágil, assim, delicado, não, tá? Só tô falando isso pra tomar cuidado com essas pontas, porque com essas pontas eu já rasgo de vez em quando aqueles fios residuais, que são mais brutos. Esse que é um tecido mais selecionado. Então, agora que já falamos da elasticidade dele, que é uma elasticidade, ó, bem boa, é muito boa de trabalhar. Ele é muito tranquilo de trabalhar, não força a mão, isso é show dele. Vamos falar de acabamento. Esse fio, por ele ser de poliéster, eu já percebi que os fios de poliéster têm um pouco essa coisa. Ele fica muito claro pra gente o corte do fio. Vou tentar mostrar. Tá vendo? Ah, no sexto dá pra ver melhor isso. Deixa eu achar uma partezinha aqui. A gente tem que tomar cuidado na hora de trabalhar com esse fio por causa do corte dele. Tá vendo? Se a gente não tiver muito cuidado na hora de fazer os pontos, fica esse corte aparecendo. Assim, eu não me incomodo muito, mas se é algo que você não gosta, só te avisando que você vai ter um mini trabalhinho a mais de ajeitar os pontos ali na hora que você estiver confeccionando a peça, tá? Agora vamos para o nosso quarto critério, que é comportamento. Como é que esse fio se comporta? Vou mostrar pra vocês as peças que eu fiz com ele. Então, já mostrei o símbolo do Instagram de crochê. Então, ele numa peça reta, eu achei que se comporta muito bem. Ele não fica durinho, tá vendo? Não fica mole, mas também não fica aquela coisa super estruturada. Então, não espere que esse fio vai dar uma super estrutura. Esse fio não é um fio pra cestão, por exemplo. A sensação que eu tenho é que ele é um fio mais para coisas especiais, sabe? Talvez para detalhes também. Então, eu acho que eu não usaria ele para fazer um cestão muito grande, porque eu acho que ele não vai dar uma baita de uma estrutura, a não ser que ele seja usado ou duplo ou triplo. Então, ele, numa peça reta, fica bem de boa. Eu achei uma estrutura boa, assim, para uma peça plana, sinceramente. Fiz também 2 cestos com esse fio. Fiz esse daqui, que está com... Vamos medir, não é mesmo? Medi aqui esse cestinho, ele está com 12 centímetros de diâmetro por 9 centímetros de altura. Então ele tá um pouquinho menor que um porta-papel higiênico, tá? Mas achei que é um tamanho bem bom. Só que eu fiz esse cesto com uma agulha número 7 e fiz assim, com o meu ponto normal, nem tensionando de mais nem de menos o ponto. E ficou assim. Achei que os pontos ficam bem bonitos, consegui colocar o acabamento em ponto baixíssimo, mas não achei que ele deu uma super estrutura, tá vendo? Fiz a base em ponto baixo, achei que ficou bem bonito o efeito, olha só, achei que ficou bem bonito. Mas ele não dá aquela baita estrutura. E aí, no segundo teste, eu tentei mudar a agulha pra ver o que ia acontecer. Peguei outra agulha número 7 que eu tenho, mas é uma que tem... Eu sinto que ela é um pouquinho menor, sabe? Vocês também sentem isso? Que as agulhas ficam... cada agulha que você pega, seu ponto fica diferente? Então, foi aí que eu fiz esse cestinho aqui, que eu tô até usando pra colocar algumas agulhas, que eu fiz com essa agulha aqui, ó. A Soft da Círculo, número 7. E eu achei que... Cara, eu nunca vi isso, mas eu achei que essa agulha, ela é, tipo, perfeita pra usar nesse fio. Achei que o ponto ficou, no caso, se você quer uma peça estruturada, tá? Achei que o ponto ficou assim... Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença, mas... Tadinho, deixa eu ajeitar que eu amassei ele todo. Mas...
eu acho que dá pra ver que os pontos aqui estão bem mais estruturadinhos, sabe? Aqui os pontos estão um pouquinho mais soltos. Isso não quer dizer que seja ruim ou que o resultado não ficou bom, só quer dizer que eu acho que para cestos estruturadinhos, essa agulha aqui ficou mara. Para vocês terem uma ideia, a agulha que eu usei nesse outro também é uma número 7, só que essa aqui de metalzinho. Só que eu sinto que ela é um pouquinho maior, sabe? E aí, o cesto ficou bem mais estruturado, tanto que eu coloquei um monte de agulha aqui, que é um peso, e ele fica bem de boa. Aí, outro detalhe, para o cesto ficar mais estruturadinho assim, ponto baixo centrado. Olha a diferença de efeito. Então, assim, ponto baixo centrado, achei que ficou mara para dar estrutura para cestinhos, tá? E a última coisa que eu fiz com ele, até agora então mostrei 3 peças, né? A última coisa que eu fiz com ele foi um coraçãozinho de crochê, porque eu queria ver como é que ele ia ficar nesse coração. Achei que ficou bem bonitinho, coloridinho assim, mas aí o fio acabou. Então, não é um fio que rende pouco, achei que ele rende bem, na verdade. Achei o rendimento bem bom. Já entrando no próximo critério, ficamos com um Instagramzinho de crochê de média 18 por 18. Esse cestinho aqui mede 12 de diâmetro por 9 de altura. E este daqui mede 9 de diâmetro por 8 de altura, tá? E o coraçãozinho é um coraçãozinho, né, gente? Bem, agora já entrando no nosso último critério, que é o custo-benefício. Eu achei o custo-benefício desse fio muito bom. O preço dele, a média de preço é R$ 27,90 até uns R$ 33, R$ 35 reais. Eu paguei R$ 32,99, mas eu já tinha achado uma vez a R$ 28 reais. Então, assim, pensando que um fio de malha residual, mais ou menos uns 140 metros, custa em média R$ 20 reais, pelo menos aqui no Rio, na minha cidade. Esse fio tem 135 metros e custa em média, vamos colocar aí uma média de R$ 30 reais, tá? Custa em média R$ 30 reais. São R$ 10 reais a mais, mas assim, se a gente colocar no papel que você não vai achar esse tipo de fio, esse tipo de efeito no fio residual, se você achar vai ser uma vez e provavelmente nunca mais. Então você sabe que você vai conseguir comprar vários desse, por exemplo, várias cores diferentes. Você sabe que você vai conseguir fazer uma peça com 100% de aproveitamento, porque não vai ter aquela coisa do fio residual de ter que descartar alguns pedaços, enfim. Mas é aquilo, eu não acho que seja um fio para todo tipo de trabalho, tá? Eu não faria um cestão com ele, por exemplo, mas cestinhos assim eu acho que ficou uma gracinha. Bolsa vai funcionar bem. Fazer uma capa de almofada com ele, acho que vai ficar mara, super faria. Então, sem contar essas peças especiais, esse daqui eu quero enquadrar para usar de decoração, porque eu achei que ficou muito fofo. Então, eu acho que ele tem um custo-benefício bacana, tá? Lembrando que se você for uma artesã que vende suas peças, que não faz só de hobby, é algo que você tem que levar em conta na hora da sua precificação. Porque isso, é claro que tem que levar o preço do seu produto, senão você vai sair no prejuízo. É algo que você precisa colocar na balança para ver se vale a pena para você. Mas é aquilo que eu falo, eu sempre acho válido testar tudo para definir se aquilo é bacana para o seu negócio, se você gosta de trabalhar com aquilo, enfim, testem. Eu acho que isso é mais importante. É isso, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a saber se vale a pena você testar ou não esse fio. Se você gostou, me diz aqui nos comentários. E se você já testou esse fio, conta pra gente aqui sua experiência pra gente saber. Porque é claro que você pode ter tido uma experiência totalmente diferente da minha. Então contribui aqui também pra gente poder agregar e conseguir definir se esse fio vai ser bom pra gente ou não, tá bem? Se você tá me assistindo pelo YouTube, deixa o seu like aqui pra eu saber que você gostou. E se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve aqui pra não perder nada do que eu vou postar. E já dando um spoiler pra vocês, o próximo Desenrolando vai ser sobre um fio muito pedido, que é o fio trama da Círculo. Já comecei a testar e já vou contar pra vocês que vai ser um vídeo polêmico. Então aguardem os próximos capítulos. É isso, um beijo e até a próxima.